E foi. Valeu, Henrique. Bom, então é isso, pessoal. Estamos aí já na reta final de tudo, né? Para começar um tema novo, né? Que é a geopolítica. Quem teve a oportunidade de participar no dia ou de assistir depois as aulas sobre o aulão sobre o Afeganistão, acho que já desenvolveu até um certo conhecimento de geopolítica interessante que a gente abordou. Basicamente, a gente abordou com profundidade duas teorias lá. Foi a teoria do Mackinder sobre o Headland e a teoria do Spikeman sobre o Himland. A gente falou um pouco do Brzezinski, que é um autor norte-americano, que fala sobre algumas estratégias de contenção. Na verdade, ele fala sobre muitas questões que a gente vai trabalhar. E a gente falou um pouco sobre guerras híbridas do Andrew Coribe, com outro autor, né? Então, nós vimos assim por cima, profundamente, duas teorias e por cima outras duas teorias. Falamos até um pouco das pan-regiões, do Krauhall-Schoffer. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui hoje? Primeiro, eu queria falar um pouco sobre duas coisas. A primeira é que o assunto de globalização a gente pulou, porque eu vi que a aula estava muito extensa, que daria uma discussão muito longa, e eu vou preferir levar a globalização ao longo de algumas aulas extras. Então, não estranhem que eu vou marcar aula extra para globalização, e ao longo dessas aulas extras a gente também vai vendo geopolítica, né? A gente já introduziu a globalização e, na medida do possível, vai discutindo ela. Agora, o segundo aviso é de método. O que eu escolhi trabalhar em geopolítica? Vejam, não dá para trabalhar tudo no período de um ano. Os assuntos, mesmo no regular, que a princípio é onde a gente tem a maior disponibilidade de tempo para trabalhar e para se aprofundar, mesmo aqui, a gente não consegue ver tudo na sua totalidade. O que a gente vê muito nas aulas de geopolítica são os professores falando, muitas vezes, dos conflitos regionais. E aí acaba se misturando muito com a história em alguns momentos. O que eu privilegiei aqui, do ponto de vista da geografia, para falar de geopolítica, são as teorias geopolíticas. A gente vai estudar as teorias geopolíticas. Eu tentei escrever na lousa, mas acho que essa câmera aí não dá para enxergar nada. A gente vai estudar as teorias geopolíticas e, a partir das teorias, discutir a história, os impactos no desenvolvimento espacial, regional, etc. Então, a gente vai privilegiar as teorias geopolíticas. Nesse sentido, eu também penso que vocês vão ter um arcabouço teórico muito maior até para as provas de segunda fase, né? Que é onde vocês podem trazer todas essas teorias para discussão. Então, a gente vai falar das teorias e, a partir delas, pensar em alguns conflitos regionais, mundiais. Por exemplo, eu não pensei em preparar uma aula sobre Guerra Fria. Eu não pensei em preparar uma aula sobre a nova ordem mundial, mas são temas que a gente vai conversar ao longo das teorias geopolíticas. O que é a Guerra Fria, como que a gente, através das teorias geopolíticas, pode identificar ela. De resto, eu acredito que a história vai dar um bom arcabouço teórico, uma boa analisada nessas questões do que foi a Guerra Fria, os tratados, etc. Para que não se torne uma repetição, muitas vezes a geografia acaba repetindo muita coisa da história, eu privilegiei, então, as teorias geopolíticas. E como a gente vai ver, vai ficar uma coisa até que fluida e vai nos permitir pensar uma série de conflitos. Então, gente, a gente tem um conflito na Venezuela acontecendo agora, a gente tem conflitos importantes como no Afeganistão, que a gente discutiu, o conflito entre a China e Hong Kong, a gente, historicamente, muitos outros, conflitos na Chechênia, a Iugoslávia. Imagina se eu for preparar uma aula para cada um desses conflitos. É claro, a gente vai ver eles mais por cima, e eu conto com a curiosidade de vocês e com a leitura dos textos que eu vou fornecendo, para que vocês se aprofundem nesses conflitos regionais que não podem realmente ficar de fora. Então, vamos privilegiar as teorias e ir discutindo alguns casos, inclusive os casos que vocês forem me trazendo que se encaixam dentro dessas teorias, que vocês queiram comentar, etc. Então, bom, o tema da aula de hoje é esse, as teorias geopolíticas, uma introdução. E aí é de fato isso, né, uma introdução. A gente vai se nutrir do arcabouço teórico da geopolítica para pensar o mundo.
Eu já, inclusive, falei por que a geopolítica foi o último assunto que a gente resolveu tratar. Porque a geopolítica ela demanda todo o conhecimento anterior. A geopolítica, muitas vezes, foi pensada como uma interpretação da própria história. Quem viu a aula do Afeganistão viu o Mackinder. O Mackinder é um desses autores que pensa que a geopolítica, a geografia política, tem o poder de explicar a própria história. Então, por isso que ela é o final. A gente junta tudo na geopolítica. A gente precisa de um bom conhecimento de economia, de um bom conhecimento sobre o território, que ainda não está plenamente desenvolvido, e a gente vai desenvolver ao longo dessas aulas. Pensamento geográfico, aquilo que a gente viu sobre o que é determinismo geográfico, vai ser fundamental para a gente trabalhar a geopolítica. Né? O Mackinder, ele se baseia muito nesse determinismo, Karl Rauschhofer também, outro geógrafo que vai se basear muito nesse princípio. Então, a gente vai juntar tudo que a gente veio vendo até agora, a cartografia também, que é muito importante para a geopolítica, para começar a pensar nessas questões. E, nesse sentido, eu coloquei, é uma introdução, né? A gente vai ver essas teorias mais gerais. Bom, acho que para começar, eu faço a pergunta que eu sempre faço quando tem um tema novo. O que é geopolítica? Quem sabe me dizer? Não é possível que ninguém, né, uma sala com 20 pessoas, ninguém saiba dizer o que é geopolítica. Kelly está dizendo. As relações entre os representantes de cada território. Legal, uma boa visão. A Camille diz, relações internacionais. Mariana, estudo das relações entre os países, estudos da relação espaço-homem. O Vinícius está indo num caminho legal. Bom, acho que, para iniciar, eu vou fazer uma diferenciação para vocês entre geografia política e geopolítica. É muito comum que se confundam as duas coisas. Então, geografia política e geopolítica não é a mesma coisa. A gente entende que a geografia política ela é mais restrita que a geopolítica. Em que sentido? A geografia política, como o Vinícius colocou, ela busca fundamentalmente a relação espaço e homem, mas com um adendo, entendendo a projeção do poder nessa relação. Como que a relação entre o espaço e o homem gera certos poderes que se materializam no espaço. Ou seja, é a projeção do poder no território. Nessa relação homem e meio, que é fundamental. Já a geopolítica, ainda há uma enorme discussão, ainda na própria geografia, mas na geopolítica ainda há uma discussão sobre se ela é de fato científica. A geopolítica ela é estritamente nacional, ela toma, como a geografia, ela toma contornos estritamente nacionais. O que eu quero dizer com isso? Cada país desenvolve um certo projeto geopolítico, o que gera uma tremenda confusão na hora de pensar ela como ciência, apesar de que existem tentativas. Então, sendo nacional, ela também é extremamente... A ciência também não foge a isso, né, pessoal? Isso mesmo a gente já viu. Ela toma contornos nacionais extremamente ideológicos. Ideológicos no sentido de ser uma representação do próprio Estado. É uma observação do Estado. Então, ela pode ser entendida também como um projeto. Quando a gente fala de geopolítica, a gente pode pensar em projeto geopolítico. Ou seja, no conjunto de ideias que conduzem à interpretação do espaço por um determinado Estado. Projeto geopolítico. Agora, pensando no nível, como a Camille colocou, das relações internacionais, a geopolítica a gente pode pensar ela como a relação de poder entre os territórios. A geopolítica é só a gente desmembrar as palavras, né? Geo vem de terra, né? Geo de mundo e política, de poder, política mesmo, né? A projeção é muito próximo da geografia, mas ela é mais interdisciplinar, vamos colocar assim. Ou seja, o geógrafo, ou o geógrafo que trabalha com a geografia política, ele está preocupado fundamentalmente no espaço. E na projeção de poder no espaço, ele vai partir do quê? Dos clássicos da geografia para fazer essa interpretação. Na geopolítica, não. Você tem geopolíticos importantes que não eram geógrafos. Então, você tem geopolíticos importantes que vieram dos altos estudos do exército, que se formaram mais na parte de política,
ou grandes economistas que pensam a geopolítica. Não necessariamente, então, é uma área restrita da geografia. A geopolítica é uma área que vai abranger uma interdisciplinaridade gigantesca. Vai trazer economistas, historiadores. A gente na cartografia mesmo viu isso, né? A gente lembra da projeção terceiro-mundista, que a gente viu lá atrás. O seu autor era um historiador, o Peters, né? Ele era um historiador, ele não era um geógrafo. Então, é uma área muito mais interdisciplinar e, diferente da geografia política, ela tem fins, ela tem objetivos de segurança nacional. A geografia política também pode ter, gente, há um certo paralelismo muito grande, o próprio nome já indica isso. Mas a geopolítica ela se consolida nesses projetos que pensam segurança nacional, geoestratégias, ou seja, a defesa nacional inclui também a localização das bases, a condução de uma guerra, observar a disputa dos poderes no mundo, etc. Então, a gente trabalha nessa perspectiva. Geografia política é algo mais restrito que a geopolítica, que é muito mais interdisciplinar, uma vez também que a geografia política está mais relacionada com fins acadêmicos, não é sempre assim, mas está mais relacionada assim, e a geopolítica com fins de segurança nacional. Não é? Então, por exemplo, o Exército Brasileiro tem um grupo de produção acadêmica de altos estudos sobre a geopolítica, que é fundamental em relação à soberania de cada Estado. É mais ou menos essa a ideia. Mas eu acho legal, inclusive, falar um pouco o que a Camille falou de relações internacionais. A gente não pode confundir a geopolítica com as relações internacionais. As relações internacionais ainda talvez seja mais restrita que a geopolítica. A geopolítica é mais abrangente que as relações internacionais. Quando a gente pensa em relações internacionais, a gente pensa mais em diplomacia. E a geopolítica não, ela excede esses limites da simples diplomacia, né? Ela tem relação fundamental, como a própria geografia, com a guerra. E é isso que a gente vai tentar entender aqui. Então vamos lá. Essas são as teorias que a gente tem que sair daqui dominando. Então, os autores e suas teorias. Cada autor a gente vai tentar fazer algum paralelo com a realidade, com algum movimento da realidade, algum processo histórico, geográfico. Então a gente vai ver o Mahan, que ele vai falar basicamente, ele fala mais do poder marítimo, né? O Halford Mackinder, que é considerado o pai da geopolítica, vai desenvolver as suas ideias sobre o Heartland. O Karl Hochschofer, um geopolítico alemão, como a gente vai ver, por conta dele, durante muitos anos parou-se de falar em geopolítica, justamente porque ele era um nazista, né? Apesar de uma série de conflitos que existia com o próprio partido nazista, isso a gente vai ver. O Nicholas Spykman, que pensou a Himmland. O Samuel Huntington, que vai falar sobre o choque de civilizações. O Paul Kennedy fala sobre o mundo, a divergência entre norte e sul global. O Zbigniew Brzezinski, esse daqui é um nome quase irreproduzível, né? Ele fala a respeito da contenção do Heartland, então ele propõe algumas estratégias de contenção, e sobre os Balcãs Eurasiáticos. Isso ainda está parecendo grego, talvez, mas a gente vai estudar isso mais profundamente. O Agustín Cueva, que fala sobre a fascistização da América Latina. Eu não quis deixar de fora o pensamento latino-americano para a gente trabalhar essas questões. E o Andrew Coríbico, né, a guerra híbrida, né, que é talvez o que a gente tem de mais recente sobre produção geopolítica, sobre novos paradigmas do que é a geopolítica. Então, vamos lá. Esse Agustín Cueva é maravilhoso, Vinícius. Depois eu vou liberar um texto dele para vocês ler. Só tem em espanhol, infelizmente. Nunca vi uma tradução dele para o português, mas o espanhol qualquer um lê, né? É quase um portanhol mesmo, assim. Com o tempo pega o jeito muito tranquilo. Vamos lá. Então a gente começa falando do Mahan. Por quê? Eu tentei colocar isso numa perspectiva histórica, pessoal. Veio um, depois veio o outro. Então, por exemplo, o Mackinder ele vai criticar o Mahan, o Spykman ele vai trabalhar com o Mackinder, o Karl Hochschofer ele vira a base de pensamento do Spykman mais tarde, o Kennedy também está pensando muito no Mackinder. Então, tudo isso está numa perspectiva, numa cronologia que eu achei mais interessante. Então, quem que é esse Mahan? Mahan, na verdade, ele
é um geopolítico norte-americano, então ele é estadunidense. Ele vai produzir a sua obra mais famosa, né, The Influence of Sea Power Upon History, né, a influência do poder marítimo na história, nesse recorte 1660-1783, né, a história do poder marítimo, do poder naval, né. Ele é, então, um geopolítico norte-americano que vai pensar, ali no início do século XX, como que o poder marítimo é o grande paradigma da geopolítica internacional. Então, vocês vão ver, isso é um geografismo, que a gente pode colocar assim. É como se. Aqui vocês vejam como a geopolítica é muito interessante, nesse sentido de que a geografia física. Vocês, em qualquer outra área da geografia, têm uma certa dificuldade em juntar o que é geografia física e o que é geografia humana. Aqui, na geopolítica, meio que isso desaparece, porque vocês vão começar a notar como geografia é geografia, não tem física nem humana. Por quê? O Mahan está colocando que a possibilidade de dominação, a possibilidade de uma nação se projetar hegemonicamente no planeta, depende do seu poder naval. Aqui eu também vou fazer uma diferenciação. Existe uma diferença entre o que é poder naval e poder marítimo. Poder naval diz respeito ao poder militar oceânico, ou seja, o poder naval está relacionado à marinha. Poder marítimo inclui tanto a marinha, tanto os fuzileiros navais, quanto o comércio internacional, ou seja, a gente fala de poder marítimo, a gente pode dizer que uma nação tem um poder marítimo superior se o nível de comércio marítimo daquela nação for maior, por exemplo. Então, o naval está restrito ao que é militar e o marítimo inclui a dimensão do econômico. Então, vejam bem, o Mahan ele vai determinar isso e aí é a geografia física, porque para ele justificar essa ideia, ele também precisa dizer, olha, dominar o mar é mais importante do que dominar os continentes. Essa é a ideia do Mahan. E não é por acaso que ele desenvolve essa ideia, né? A gente está pensando nos Estados Unidos ainda na sua fase de consolidação, né? No início do século XX. Então, os Estados Unidos está se consolidando, já é uma potência mundial muito importante, mas está em vias de consolidação, né? Então, naquele momento, o desenvolvimento da Marinha norte-americana está sendo um projeto nacional dos Estados Unidos. Claro, os Estados Unidos têm duas costas, né? Tem uma costa oeste e uma costa leste. Essa costa, durante muito tempo, não teve uma ligação direta, né? Foi com a construção das ferrovias. Aí entra a geografia física de novo, né? A gente tem uma cordilheira montanhosa, uma orogênese gigantesca, que vem desde o hemisfério norte, no continente americano, até ao sul. Isso, durante muito tempo, impôs uma grande dificuldade de comunicação e de logística entre a costa oeste e leste dos Estados Unidos. Então, o Mahan ele pensa nessa projeção do poder marítimo como uma forma também de garantir a soberania norte-americana, de poder naval e marítimo, né? Então, o Mahan defendia que aquele que dominar os mares dominará o mundo. Lógico, a gente também está num contexto de desenvolvimento tecnológico, onde a facilidade de comunicação marítima aumentou tremendamente. Então, logicamente que você tem ali o poder naval surgindo como uma coisa muito importante. Então, essa é a ideia do Mahan, que o Mackinder vai criticar depois. Ele diz, aquele que dominar os mares, dominará o mundo. Então, as ideias do Mahan, na verdade, vão influenciar gigantescamente a geopolítica norte-americana. E vai influenciar, e aí vai ser um dos nossos estudos de caso, a criação do Canal do Panamá em 1904. Então, vejam bem, esse livro, na verdade, se eu não me engano, foi escrito no final do século XIX. Ainda não tinha sido não tinha tido a virada para o século XX, né? Mas vai influenciar tremendamente a construção do Canal do Panamá. Por que que construir o Canal do Panamá foi muito importante para os Estados Unidos? Quem sabe dizer? Agilizar o comércio internacional é um ponto muito importante, claro. Mas pensem bem, se os Estados Unidos sofresse um ataque, como ele sofreu em Pearl Harbor, não foi no território nacional, foi no território também para o imperialismo, com certeza.
Mas pensem, todo país, quando pensa sua geopolítica, tem que pensar sua segurança nacional. Como que nós nos protegemos do mundo? Os Estados Unidos estava numa posição muito complicada, porque se os Estados Unidos é atacado na sua borda oeste, como fazer uma rápida movimentação das tropas para a costa oeste? Como que a gente faz isso, né? Numa dificuldade logística gigantesca ainda nesse início de século, né? Então, como que você enviaria os navios para a guerra? Vamos pegar um exemplo histórico. A Guerra Russo-Japonesa. Vocês já devem ter ouvido falar, ali no início do século XX, a gente teve uma guerra entre o czar russo e o imperador japonês. Os japoneses invadiram aquela região que a gente reconhece como Manchúria, né? A Coreia, a região coreana, a região da Manchúria, e ocupou regiões do antigo Império Russo, né? A atual Rússia. Nessa guerra, os russos eram extremamente superiores numericamente. Os russos tinham um contingente militar muito superior. Mas eles saem perdendo a guerra. Por que que os russos perdem uma guerra se eles tinham um contingente militar muito superior? Pensem bem, onde que está a maior concentração populacional, de infraestruturas, de poder na Rússia? Está na região ocidental, naquela região mais próxima da Europa, ou seja, na Europa Oriental. É ali porque a Rússia, por conta do seu tamanho, ocupa dois continentes, né? O território eurasiático. A maior parte do poder russo está concentrado naquela região ocidental, inclusive até Moscou, que é a capital da Rússia. Por que que os russos perdem a guerra? Vejam, para os russos enfrentarem os japoneses, eles tiveram que deslocar o seu poder naval desde a Europa, desde o Mar do Norte, contornar a Europa, contornar toda a África, contornar o continente indiano para chegar naquela região. Então, ainda não havia sido construída a ferrovia transiberiana que facilitaria no futuro esse transporte de tropas e a proteção do território. Então, eles tiveram que deslocar um contingente militar naval gigantesco até aquela região do Japão. Imagina, os soldados chegaram ali derrotados. Antes da guerra, antes da batalha, eles já estavam derrotados. Então, os próprios relatos históricos desse acontecimento refletem isso. Dizem, os russos chegaram lá já acabados, cansados, famintos, né? A viagem foi muito longa. Naturalmente, não teriam como vencer a guerra contra os japoneses, completamente desmoralizados, etc. Uma viagem longa, né? Então, vejam a importância do Canal do Panamá, porque os Estados Unidos não consegue contornar o norte, né? A gente poderia pensar que, indo pelo norte, os Estados Unidos chegaria na sua borda oeste. Na verdade, eu acho que eu vou pegar um mapa mundi para a gente fazer essa discussão. Não vai ser possível sem um, né? Só um instante, pessoal. Vou até já jogar no slide, que aí a gente vê pelo slide. Então, olha aí, pessoal. Para a gente não se perder, né? A gente conseguir entender um pouco melhor. A gente está pensando aqui o mapa mundi, né? Esse é o território russo. Aqui. Os japoneses invadem nessa borda leste da Rússia, ocupam a região da Manchúria, né? E regiões estratégicas do Império Russo, principalmente pela saída para o Oceano Pacífico. Os russos, então, têm que fazer o quê? Contornar toda a Europa, saindo desde o Mar do Norte, né? Vindo por toda essa região africana, contornando a África, contornando o Oceano Índico, né? Até chegar nessa região, né, da Manchúria, nessa região do conflito. Imaginem, uma viagem gigantesca naturalmente causou uma intempérie, né? Gerou um problema logístico gigantesco, como eu falei. Os Estados Unidos, aqui é o Panamá, né? Os Estados Unidos tem uma borda leste e uma borda oeste.
E aí o problema da segurança norte-americana era como proteger essas duas bordas. Se a gente sofrer um ataque, porque aqui parece que o mundo é assim, mas não, né? O mundo, graças a Deus, não é plano. Os japoneses, que estavam num período de expansão imperialista gigantesco, podem nos atingir na nossa costa oeste, nos Estados Unidos. Como que a gente pode se defender? Então, os norte-americanos diziam, olha, pelo norte a gente não consegue contornar o continente americano. Por quê? Por que pelo norte não é possível contornar o continente americano? E aí? Ninguém sabe? O mar é congelado, exatamente, Emily. Isso, é o Ártico, né? Hoje a gente tem navios que quebram o gelo, mas mesmo assim, né? É uma logística terrível. Então a gente não consegue contornar o Ártico, ele é congelado, o mar é congelado, não tem possibilidade de navegar nessa região. Então, os Estados Unidos, para se defender de um ataque, teria que contornar todo o continente americano e chegar em regiões também muito geladas. Então, com uma dificuldade logística gigantesca, é muito melhor você ter, então, um canal nessa região que permite o fácil, rápido deslocamento das tropas até essa região. Então, daí a importância da construção do canal do Panamá para os Estados Unidos. Em relação a essa cultura marítima nos Estados Unidos, é interessante colocar como os Estados Unidos, quem teve a oportunidade, eu liberei o livro, mas dificilmente alguém deve ter lido inteiro, né? O Celso Furtado fala muito dessa questão de como, na verdade, a indústria norte-americana naval é a primeira a se desenvolver nas Américas, né? Principalmente das colônias do norte. Ali se torna um polo de crescimento naval muito importante, a venda de navios, o comércio muito intenso, né, é pioneiro nas Américas. Então, os Estados Unidos se consolida pioneiramente como uma potência naval. Né? Bom, aqui é para a gente pensar, então, a projeção do poder norte-americano. Os Estados Unidos já tem um território gigantesco, né? Então, a gente vai ver na geopolítica que existe muito essa dicotomia, essa divergência, esse conflito entre alguns que dizem que o poder naval é mais importante e outros que dizem que o poder marítimo é mais importante. Aqui é para a gente pensar como que, na verdade, os Estados Unidos se consolida como um império do tipo marítimo. Ou seja, os Estados Unidos, quando ocupam hoje existem formas de ocupação moderna que dizem respeito às bases, a isso que a gente chama de extraterritorialidades. As bases norte-americanas entram nesse conceito de extraterritorialidade, ou seja, uma territorialidade de outro país num território nacional. A gente tem uma extraterritorialidade aqui no Brasil, que é a base de Alcântara, né? Então, uma base norte-americana em território nacional, uma extraterritorialidade que, de certa forma, impõe sua soberania sobre outras regiões do planeta. Então, pensando nessa questão do Império Norte-Americano, a gente tem que compreender que ele é um império oceânico mesmo. Então, importantes colônias como Porto Rico, Cuba, que foi durante muito tempo, por conta da emenda Platt, como vocês vão estudar em história também, foi uma espécie de protetorato norte-americano, né? Ou seja, uma extraterritorialidade também norte-americana, devia a explicações políticas e econômicas para os Estados Unidos. As Filipinas também. Então, os Estados Unidos se consolida como esse império marítimo, né? Diferente de outros impérios na humanidade que eram estritamente continentais. Por exemplo, o Império Mongol, são impérios mais antigos, claro, mas o próprio Império Russo na modernidade tenta consolidar como império continental. A Guerra da Crimeia foi uma tentativa do Império Russo se consolidar como um império continental. Então, eles tentam ocupar a região do Mar Negro, o Império Russo tenta invadir o Irã, o Império Russo tenta invadir a Índia. Tem vários relatos históricos sobre isso. Então, existe essa dicotomia realmente. O que a gente pode também discutir aqui é que os Estados Unidos, na verdade, se consolidou como uma espécie de império continental, mas manteve a sua expansão a partir de um determinado momento. Por quê? Os Estados Unidos, historicamente, quando começa a se consolidar a partir das colônias inglesas, é basicamente as 13 colônias da borda leste dos Estados Unidos. Ele se consolida, então, a partir de um processo de conquista territorial. Aquilo que na bibliografia sobre o desenvolvimento histórico norte-americano a gente chama de frontier, né?
a ideia de frontier, de crescimento da fronteira norte-americana, dessa fronteira móvel para o oeste, né, gerou uma série de conflitos. No próprio Estados Unidos, a gente pode localizar alguns. A Guerra do México, onde uma considerável parte do território norte-americano vai ser expandida. A guerra contra a Espanha ela tinha os territórios como da Flórida, né? A Flórida era um território espanhol. A gente tem territórios franceses, esse foi comprado, o território da Louisiana, foi comprado pelos Estados Unidos, e a guerra contra os nativos americanos, que também foi uma guerra, na verdade foi um genocídio gigantesco, né? Então os Estados Unidos vai se consolidando como um império territorial também, como um império continental, para ser mais exato. Mas a partir de dado momento, começa a se perceber que a importância não se dava tanto na conquista desses territórios, mas de pontos. E claro que os Estados Unidos ele se consolida como uma potência naval muito importante, né? Como eu disse. Então, há essa ideia do Marine americano, né? O Marine, o cara que é fuzileiro naval, né? Isso tudo nos dá a devida importância que os Estados Unidos têm em relação à consideração do seu poder marítimo ou naval. Então, essas são as extraterritorialidades norte-americanas que vão se consolidando. Aí a gente pensa, pô, os Estados Unidos conquistou umas ilhazinhas no Oceano Pacífico, calma lá. A ilha, ela controla todo o mar, todo o oceano que está em volta, o oceano imediato, né? Então, não é uma questão, existem ilhas extremamente disputadas, basta a gente lembrar do conflito que foi da Argentina contra a Inglaterra por essas ilhas aqui no hemisfério sul. Então, as ilhas são fundamentais, são geoestratégicas, elas controlam o mar na região, e controlar o mar na região é muito importante, porque você controla o comércio. Então, não é só uma questão de disponibilidade de terra, mas de controle sobre as regiões imediatas. A Camille disse, os atuais conflitos em torno do MSC são um exemplo disso? Eu não sei o que é esse MSC, Camille. Se você quiser dizer aí alguma coisa... MSC. Mar do Sul da China, tá. Os atuais conflitos em torno... com certeza, exatamente. Perfeito, Camille, bem lembrado. Em Singapura também, aquela região de Singapura ali é um ponto muito importante para o comércio internacional e, obviamente, vira motivo de grandes disputas, né? O mar do Mar da China, tudo isso é muito importante. Os interesses da Rússia naquela região, tudo isso é muito importante, muito bem lembrado. Bom, e aí a gente pensa no Panamá. Gente, o Panamá é uma criação dos Estados Unidos. Não só o canal, estou falando do país. O país é uma criação dos Estados Unidos. Existia um outro país, né, nessa região, teve uma duração curta, a Gran Colômbia, né, 1821, 1831, que tinha como um dos seus territórios o Panamá. O que vai acontecer? O Panamá que é esse país hoje aqui, né? Esse é o território da Gran Colômbia, né? Que hoje inclui o Equador e a Venezuela, né? Incluía naquela época o Equador e a Venezuela. Equador, Venezuela, Colômbia e Panamá. Hoje, claro que são países diferenciados, né? O Panamá, então, é uma criação norte-americana. Por quê? Os Estados Unidos financia grupos separatistas ali no início do século XX, nesse território, para gerar essa independência do que hoje a gente conhece como Panamá. Então, vejam, era um território único. Os Estados Unidos estimula indiretamente, claro, fornece armamentos, financiamento militar. Os Estados Unidos diz o seguinte: olha, a gente vai armar vocês, a gente vai financiar vocês, para que vocês lutem contra a Colômbia, para que esse território se torne independente, entre aspas, né? Porque os Estados Unidos vai continuar lá. Assim que vocês consolidarem sua independência, vocês pagam essa nossa ajuda através da concessão do Canal do Panamá. E, de fato, o Panamá vai ficar até o início do século XX sobre concessão norte-americana. Até o início do século XXI sobre concessão norte-americana. Né? Então, os Estados Unidos promove esse separatismo ao mesmo tempo que ganha um ponto geoestratégico fundamental, que é o Canal do Panamá. Então, o Panamá ele tem sua independência em 1903, a construção já começa no ano seguinte, em 1904.
ele vai ficar sob a administração, então, dos Estados Unidos com um pagamento pela participação militar dos Estados Unidos na independência do Panamá. E vejam que é uma região propícia à construção desse canal, né? Se a gente pegar toda a América, seria essa região mais perfeita, né? Um menor, a maior facilidade, né, de você fazer realmente um cruzamento entre os dois oceanos, né? Uma região com uma hidrografia interessante para isso. Bom, então vejam aí, né? A rota antes do canal, que está nesse pontilhado preto, e a rota depois do Canal do Panamá. Como que isso foi facilitado com a intervenção norte-americana. E, mais uma vez, relembrando, né, a dificuldade logística dos Estados Unidos, essa grande orogênese que existe nessa região, né? Então, por que não utilizar uma passagem terrestre? A grande dificuldade de locomoção das tropas nesse período por conta da cordilheira das Rochosas, né, na borda oeste dos Estados Unidos. Bom, aqui, na verdade, para a gente entender um pouquinho melhor como que se deu a administração do Canal do Panamá, né? Então, eu trouxe alguns tratados, né? Então, o Jimmy Carter ele vai assinar com o general Omar Torrijos Herrera, né? O chefe do Estado do Panamá, um acordo que anulava o tratado anterior, onde se definia que após o ano de 2000, o Panamá assumiria o controle do canal. Então, o acordo inclui o quê? A retirada de tropas norte-americanas, a retirada das bases norte-americanas e a continuidade do monitoramento de base pelos norte-americanos até o ano de 2000. A gente pode pensar que até o ano de 2000, os Estados Unidos mantém ainda a administração do Canal do Panamá. Mas depois dos anos 2000, né, com o fim do controle norte-americano do canal, né, o Panamá passa a administrar o canal, né? Mas qual a importância do Canal do Panamá hoje? Eu trouxe uma imagem aqui do lado que talvez dê alguma dica para vocês. O Canal do Panamá hoje é muito importante ainda. Mas ele é realmente tão importante quanto já foi? O que vocês acham? Vejam bem. Kelly disse que acha que não. De fato, Kelly. Por quê? O Canal do Panamá ele foi construído em 1904. Vejam aqui, não dá para ver os números direitinho, né? A gente tem aqui o tamanho das embarcações na história. A primeira embarcação aqui é de 1968. Aí depois 1972, 80, 84, 96, até chegar em 2017. Veja como aumentou o tamanho das embarcações. Então, o Canal do Panamá, quando foi construído, foi pensado para algumas embarcações. Claro que eles já se planejaram, né? Vai crescer as embarcações, vão fazer um negócio bem largo mesmo. Mas hoje já há dificuldade de alguns navios passarem no Canal do Panamá. Porque o número de circulação do comércio internacional, assim como o tamanho dos navios, aumentou. Existem projetos para tentar abrir ele em algumas seções, mas é realmente complicado. Então, hoje já se pensa num outro canal aqui para as Américas. Alguém sabe qual é o nome do canal? A Kelly disse, porque hoje é preciso dominar uma região para se defender. Perfeito. Ainda continua essa importância. Essa importância continua fundamental. Dominar, logicamente que os Estados Unidos, onde ele puder botar uma base, ele bota. Que é fundamental. Mas agora a gente tem um outro canal, que na verdade ele já é antigo. Ah, sim. Quis dizer que não era. Não, entendi. Porque hoje é preciso você dominar a região inteira para se defender. Não, ainda não é necessário você dominar a região inteira, né? Isso é mais do imperialismo no final do século XIX, né? Mas é claro que você ter esses pontos, essas bases no mapa são importantes. Beleza, Kelly, não, sem problema. Então, o canal da Nicarágua, na verdade, ele já é muito antigo, já é idealizado há mais tempo, né? Ele é idealizado desde 1895, né? À esquerda, vocês podem ver um cartaz norte-americano, uma charge, onde você tem o famoso Tio Sam, né? Ali no território de Nicarágua, com um machado, né? Para abrir o canal. Então já é antigo, esses projetos são antigos, muito antigos da independência do Panamá, eles já estavam planejando tudo isso, né? E agora a gente tem o canal da Nicarágua. Ou seja,
é uma proposta, ele nunca foi feito, né? O canal da Nicarágua nunca foi feito. A proposta que desde aquela época existe, mas se optou pelo Panamá, que como vocês podem ver, olha só o quanto que você teve que trabalhar no território, né? Um território mais curto, né? Ele tem uma largura muito menor do que essa região da Nicarágua. Apesar de que, nessa região da Nicarágua, a gente tem ainda esse lago que é muito importante, que na verdade é o maior lago aqui da região da América Central. Então, a ideia de fazer um corte, né, construir o canal, utilizar o lago para navegação e terminar a construção mais adiante. Então, o canal da Nicarágua já era idealizado há muito tempo. Hoje, houve uma proposta chinesa de construção do canal da Nicarágua. Na verdade, já estava sendo feito investimentos. Só que o chinês que estava investindo, que eu não vou, logicamente, me lembrar o nome, faliu. Então, meio que a obra ficou um pouco parada e não saiu do lugar. Mas ainda há o projeto e a qualquer momento alguém pode retomar. Não tenho certeza se alguém já não retomou. Eu, inclusive, preciso pesquisar isso. E algumas controvérsias, né, em relação à construção do canal da Nicarágua, se pensou muito em como isso poderia destruir toda a biodiversidade, que é gigantesco nessa região do lago, que eu não vou me lembrar o nome, né, um lago com nome realmente meio não ocidental, para a gente que está acostumado com os nomes ocidentais, né? Então, há uma briga gigantesca entre ambientalistas e os idealizadores do canal, no sentido de que a biodiversidade seria completamente destruída, que é uma reserva ambiental muito importante, que você tem ali uma biodiversidade gigantesca, que é o maior lago, não sei se é o maior lago da América Latina, não vou falar errado, mas certamente é o maior lago da América Central. Então, o que é muito importante naquela região. Há uma disputa muito grande entre essas duas visões. Bom, e aí chegamos aqui no Mackinder, né? Acho que vai dar tempo só de falar, fazer alguma introdução sobre o Mackinder. Vocês têm alguma dúvida anterior sobre o Mahan? O Mahan é o autor do Poder Marítimo. Né? O poder marítimo é superior ao poder terrestre. Uma nação que domine o poder marítimo, incluindo suas dimensões econômica e militar, é superior a uma nação que tenha só o poder terrestre. O poder marítimo, o rápido deslocamento, o controle das principais regiões, dos principais oceanos, dos principais mares, garante uma soberania muito maior do que aqueles países que buscam o poder terrestre. Como a gente já viu, isso está muito relacionado ao desenvolvimento próprio da indústria naval norte-americana. Logicamente que eles tinham uma indústria naval importante que baseavam suas expectativas nisso, e isso influenciava, logicamente, a produção dessas obras, né, desse tipo de pensamento. Hoje, na verdade, vocês não sei se tocaram, mas a gente não tem só mais poder marítimo e poder terrestre. Tem mais um. Qual que é? Quem será que se lembra? É fácil. Aí, isso aí, Vinícius, Emily, Mariana, perfeito. Poder aéreo, exatamente, né? O poder aéreo ele começa a se generalizar nas guerras mundiais, né? A Primeira Guerra Mundial você já tem, né? O Barão Vermelho, né? Não, o Barão Vermelho acho que é da Primeira Guerra, se eu não estou enganado. As guerras aéreas já começam a se generalizar, né? Na Segunda Guerra, mais ainda hoje, indiscutivelmente, né? Mas até hoje a geopolítica continua pensando em termos de poder terrestre e marítimo. Às vezes um ou outro fala de poder aéreo, mas ainda se considera o poder aéreo como algo meio que como um poder auxiliar dos outros poderes, né? Ele auxilia os outros poderes, mas nenhuma potência no mundo se baseia em poder aéreo, até porque, apesar da grande capacidade de destruição, nem todas as guerras são movidas nesse sentido. Vemos agora o Afeganistão como não teve nada a ver, o poder aéreo como ele não mudou quase nada nessa guerra, né? Teve pouco impacto. Então a gente tem o poder aéreo, mas tem mais um. Mas aí eu já estou entrando numa coisa meio guerra nas estrelas, mas não é brincadeira não, né? A geopolítica já começou a pensar nesse tipo de poder, que é o poder espacial. Então hoje a gente também não pode deixar de lado o poder espacial, os satélites, exatamente. Desde do Yuri Gagarin indo lá, né? Desde o lançamento do Sputnik, a gente não pode deixar de lado a importância disso que está surgindo, que é um poder espacial. Né? Ou seja, agora a gente ainda
Existem projetos, né, de lasers espaciais que atingem pontos na superfície terrestre. Na verdade, gente, se vocês pararem para pensar, a gente tem um desenvolvimento espacial gigantesco, que a gente às vezes nem se toca, a gente está em Marte já, né? Vejam, a colonização de Marte vai ser um capítulo importante da história, que talvez a gente não veja, mas que será muito importante, que já dá princípio de como aquele que dominar o espaço, a tecnologia espacial, pode dominar o mundo. Você tem uma base lá fora, né, que você pode conduzir ataques, né? Para a geopolítica é importantíssimo. A Camille disse, hoje mesmo a nave do Jeff Bezos, isso é muito interessante também, como as indústrias, como as empresas privadas estão conduzindo a esses programas espaciais, né? Cada vez mais o poder militar entrando na mão, essas questões geopolíticas, geoestratégicas indo para a mão de agentes privados, que na verdade se confundem também cada vez mais com o próprio Estado, né? Fizeram um bate-volta, né? Tá se generalizando essas coisas, né? Eu vi esses dias eu vi não, né? Eu fiz uma matéria na geologia lá na USP, e eu tive que ler um artigo de uma revista inglesa que contava sobre a exploração da Lua. E eu fiquei chocado. Eu falei, como assim a gente já faz isso? Vão 2 satélites na exploração da Lua, no lado escuro da Lua. Um satélite, ele se choca contra a superfície da Lua. Ele é como se fosse um porrete espacial que atinge a superfície e volta num impacto gigantesco. O impacto é tão forte que poderia, na verdade, gerar uma névoa de água, né? Colocar água em estado gasoso, e uma outra nave passa recolhendo os detritos, porque eles estão procurando água na Lua. Se eles encontrarem uma fonte de água ou de gelo, eles já planejam construir uma base espacial que tenha esse recurso como fundamental no abastecimento. Então vejam aí, a gente já está numa coisa extremamente avançada, né? Uma coisa que impacta, outra nave vem, recolhe detrito e a gente está explorando o universo. Claro que a gente ainda tem uma limitação gigantesca, né? A gente está começando a explorar Marte, a gente ainda não tem um projeto muito bem, né? A gente já pensa em enviar pessoas para lá, mas ainda com uma dificuldade gigantesca, né? Ainda com são necessários mais desenvolvimentos nesse sentido. Mas um dia, tenho certeza que Marte será ocupado e que a Lua também. Olha como a geopolítica a gente viajou, né? Com certeza um dia a gente chegará nesse limite, e por isso já é importante para a gente pensar a geopolítica. Então, se a gente tivesse que falar em 4 poderes fundamentais da geopolítica, principalmente o terrestre e o marítimo, mas a gente colocaria também o aéreo e o espacial como fundamentais. E aí a gente vai continuar na aula que vem. Eu sei que a gente só viu uma teoria nessa, eu não pretendo ficar em cada aula numa teoria só. A gente vai dar uma avançada, porque hoje também a gente pegou um pedaço para discutir o que é geografia, o que é geopolítica, né? Faz parte. E na próxima aula a gente vai começar a falar do Mackinder. O Mackinder já é diferente. O Mackinder ele já entende que o poder terrestre é superior ao poder marítimo. E aí ele vai propor outras estratégias, e ele vai localizar, ele vai regionalizar uma região no nosso planeta que ele vai chamar de Heartland, ou coração da Terra. E ele dirá, quem controlar o Heartland controlará o mundo, né? Justamente porque isso a história nos prova que é muito recorrente. Só a gente vê como que foram frustradas as invasões desse território, né? Como os alemães perderam na tentativa de invadir a Rússia, como o Império Napoleônico também perdeu, e sucessivamente com outros relatos históricos muito importantes. Mas ficamos por aqui. Na próxima aula a gente continua falando do Mackinder, esse senhor de bigode enorme. É isso, pessoal. Alguma dúvida até aí, gente? Tudo certo, né? Camila, imperialismo até no espaço, não vai acabar nunca. Perfeito. Nadinha. É isso então, pessoal. Se o Henrique quiser parar a gravação, já está tudo certo. Deixa eu ver aqui se eu... eu não consigo parar. Acho que o Henrique, logo mais quando voltar aí, ele faz a pausa. Comentários, tudo certo, né? Bom, é isso, pessoal. Nos vemos na semana que vem. Valeu aí, gente. Valeu a presença de todos. Estou feliz que tá vindo bastante gente ainda. Tá vindo 22 pessoas. Essas não desistem nunca.
E é isso, agora vamos para a geopolítica. Quando tiver aula extra, eu vou avisando vocês, tá bom? Um abraço a todos aí. Tchau, tchau, gente.